Fala, gurizada do Pura Física, de volta para a nossa segunda aula sobre força de atrito. Nessa aula a gente vai falar sobre força de atrito estático, força de atrito cinético. Tranquilamente, essa é a aula que mais cai nas questões de Enem e de vestibular. Então, fica ligado e antes de começar, não te esquece de te inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. A tua inscrição nos ajuda muito a crescer e a continuar postando videoaulas semanalmente aqui para a tua preparação para o Enem e para o vestibular. E quem quiser pegar conteúdos adicionais de preparação em física para o Enem e para o vestibular e também dicas de estudo, não esquece de me seguir lá no meu Instagram, o @rafaelfísica, onde eu posto conteúdos adicionais que eu não coloco aqui no canal. Então é só me seguir lá no Instagram se tu quiser pegar mais conteúdos aqui do Pura Física. Mas bora lá começar, porque aqui é sempre sem enrolação e direto ao ponto. Vamos falar de força de atrito estático e atrito cinético, ou dinâmico, se preferirem. Bom, então agora a gente vai falar sobre a força de atrito estático e a força de atrito cinético e vai entender o comportamento dessas forças. Primeiro a gente tem que entender que força de atrito estático é a força que vai surgir somente quando o bloco, quando o corpo, quando as superfícies estiverem em repouso e houver a tendência de deslizamento. Ainda não está acontecendo o deslizamento. Então, no caso do nosso exemplo aqui, esse bloquinho vai estar em repouso, uma superfície não vai estar deslizando sobre a outra, vai atuar a força de atrito estático se houver tendência de deslizamento. E quando o bloco estiver em movimento, vai atuar a força de atrito cinético, ou também chamada de força de atrito dinâmico. Eu estou mais acostumado a chamar de força de atrito cinético, então vou usar a nomenclatura atrito cinético. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender. Sempre que eu coloco duas superfícies em contato, surge lá o coeficiente de atrito entre elas, e na verdade surgem dois coeficientes, um para o estático e outro para o cinético, porque muda. Lembra que a origem do atrito é as interações microscópicas lá das imperfeições da superfície, da força eletromagnética entre os átomos e as moléculas das superfícies, e essa interação é modificada quando se muda de estático para cinético e, portanto, se modifica o coeficiente de atrito. E uma coisa que é importante saber para as questões é que o coeficiente estático para duas superfícies iguais sempre vai ser maior que o cinético. Sempre que eu comparar o coeficiente estático com o coeficiente cinético de duas superfícies, o estático vai ser sempre um pouquinho maior. Por quê? Você já tiver aquela sensação de quando vão empurrar alguma coisa pesada, vai arrastar algum móvel pesado, parece que depois que começa a andar, depois que começa a deslizar, parece que fica mais fácil? E não é uma sensação, de fato fica mais fácil, porque o atrito troca de estático para cinético e isso reduz o valor da força de atrito, ficando mais fácil de empurrar aquele móvel pesado que tu está tentando arrastar pelo chão. Então, o atrito estático sempre maior que o atrito cinético para as mesmas duas superfícies. Para vocês entenderem a natureza do atrito estático, que ele é o mais complicadinho aí dos dois, eu vou fazer através de um exemplo, porque daí eu posso fazer com números, fica mais fácil de entender. Eu trouxe para vocês um bloco de 1 kg de massa apoiado sobre uma superfície e os coeficientes eu escolhi. Disse que o coeficiente estático para essas duas superfícies vale 0,4 e o coeficiente cinético vale 0,3. Como o bloco tem massa de 1 kg, o peso desse bloco vai ser de 10 newtons e a força normal que ele sofre vai ser de força normal, vamos botar N de normal, vai ser de 10 newtons também. Para calcular a força de atrito estático, eu vou pegar a equação que a gente viu, coeficiente estático vezes a força normal, e aí eu vou chegar que a força de atrito estático é o coeficiente estático, 0,4, o μ estático, vezes a força normal, 10, e para esse meu exemplo aí, a força de atrito estático vai dar 4 newtons. Só que aí que começam os problemas da força de atrito estático. Não são problemas, na verdade, né? Não vamos também fazer terrorismo aí com vocês.
São coisas que tu tem que cuidar, é um comportamento que tu tem que cuidar. Quando tu faz o valor pela equação, tu acaba de calcular o valor máximo, tá? O valor máximo possível para o atrito estático. Isso quer dizer o quê? O atrito estático que essas superfícies podem oferecer é de no máximo 4 newtons, mas só será 4 newtons se necessário. Entenda que a força de atrito estático é a força a ser vencida para colocar o bloco em movimento. Se tu faz uma força F querendo colocar o bloco em movimento, eu faço aqui uma força F tentando colocar esse bloco em movimento, produzir deslizamento. Eu só vou conseguir colocar esse bloco em movimento se a minha força F, a condição é que a força F seja maior que a força de atrito estático. Só se eu vencer esses 4 newtons é que o bloco entra em movimento. Só que o atrito estático vai responder com o mínimo necessário para manter o bloco em repouso. Ele não vai fazer mais do que o necessário. Como assim? Olha só, eu desenhar as forças, mas eu vou apagar. Se eu não fizer nenhuma força, não existe tendência de deslizamento. Não tem ninguém tentando, não tem nada tentando fazer essa superfície deslizar. A força que eu estou fazendo é zero. Então o atrito vai responder com zero. Ele não vai precisar fazer força, ele não vai existir. Eu vou responder. Aliás, o atrito vai responder com zero. Ok? Agora, vamos voltar aqui. Se eu faço uma força F de 1 newton, a pergunta que tu tem que fazer, 1 newton é suficiente para vencer o estático máximo e colocar o bloco em movimento? Não, não é suficiente porque é menor do que 4 newtons. Então, o atrito vai responder com quanto? Ele vai responder com o mínimo necessário para manter o bloco em repouso. Vai responder com 1 newton. Por quê? O objetivo da força de atrito estático é cancelar a minha força, porque lembra lá da primeira lei de Newton? Que se nós vamos ter repouso, quer dizer que a força resultante vai ser zero, e para atender a essa condição, a força de atrito estático precisa ser igual à força que eu estou fazendo. Daí mantém o bloco em repouso. Se eu faço uma força de 2 newtons, ela ainda não venceu o estático máximo, o atrito estático responde com 2 newtons. Assim que eu conseguir apagar esse 1 aqui, aí, ele responde com 2 newtons. Se eu faço 3 newtons de força, o estático vai responder com 3 newtons. Ele sempre vai fazer só o mínimo necessário para cancelar a minha força e manter o bloco em repouso. Ele vai fazer o mínimo necessário para produzir força resultante igual a zero. Então, cuidado na hora de responder nas questões, porque o valor do atrito estático não é necessariamente o valor que vai dar na fórmula. Ele só vai ser 4 newtons quando a minha força for 4 newtons. Quando eu fizer 4 newtons de força, aí o estático vai responder com 4 newtons. Tá? Mas só se necessário. O que vai acontecer quando eu fizer mais do que 4 newtons? Aí o que acontece é que a gente está mudando a brincadeira, a gente está vencendo o estático máximo e aí ele não vai mais conseguir crescer. Por exemplo, se eu fizer agora, até vou mudar a cor aqui, ó. Se eu fizer agora 5 newtons de força, o estático não vai conseguir responder com 5 newtons, porque no meu exemplo ele cresce só até 4. Como ele não vai conseguir responder com 5 newtons, ele vai parar nos 4, ele não vai conseguir evitar o deslizamento e a caixa, o bloco aí, vai entrar em movimento, vai acontecer deslizamento. Nesse momento em que eu venço o valor estático, uma vez vencido esse valor, se a força F for maior que a força de atrito estático máximo, o que acontece é que a gente vai ter força resultante diferente de zero e aí vai ter movimento. E aí vai ter movimento, esse bloco vai entrar em movimento e aí vai passar a atuar a força de atrito cinético.
aí vai entrar, FAT cinético. E aí, pessoal, é mais tranquilo, porque a força de atrito cinético não tem essa complicação de ficar crescendo. A força de atrito cinético, uma vez que tu determinou o valor, ela é aquele valor e pronto. Como assim? Se agora o nosso bloco entrou em movimento, eu venci o estático, eu agora vou calcular o atrito cinético. A força de atrito cinético vale quanto? Mi cinético, a expressão é a mesma, só muda o valor do coeficiente, né? É Mi cinético vezes normal, então vai ser 0,3 vezes 10, o coeficiente cinético que eu dei no exemplo é 0,3. Então a força de atrito cinético vai valer 3 newtons. E aí, pessoal? A condição é que haja movimento, mas esse cara é constante. Até vou mudar de cor para destacar isso. Esse cara é constante. Agora que é 3 newtons o cinético, esse bloco aqui, ó, entrou em movimento. Acho que tem muita flechinha aqui, né? Eu vou deletar um pouquinho aqui. Eu vou deletar um pouquinho aqui. Vamos limpar, vamos limpar. Isso aqui a gente não precisa, a gente já sabe que peso e normal valem 10. Então, eu apaguei o G do KG. Então, olha só o que acontece. Se eu fiz uma força de 5 newtons, por exemplo, se a F é de 5 newtons, esse bloco vai deslizar, então vai ter movimento, ao vetor velocidade ali, e vai ter uma força de atrito agora cinético, e ele vai valer 3 newtons. E não interessa o que aconteça com essa força. Agora essa força pode aumentar, pode diminuir, o bloco pode ganhar mais velocidade, pode perder velocidade. A única condição é, está em movimento, então atua o atrito cinético e ele é constante. Ele não depende de mais nada. Basta estar em movimento, tu joga na fórmula, é aquele valor, tranquilo, beleza, era isso. E esse comportamento variável da força de atrito estático e constante da força de atrito cinético é muito comum ser cobrado nesse gráfico que já está aí para ti na tela, que é o gráfico da força de atrito em função da força F. Como assim? No exemplo que a gente estava vendo na tela anterior, a gente tinha lá o bloco, ok? A gente tinha o bloquinho, e aí eu estava aplicando a força F, e conforme eu ia aumentando o valor da força F, eu ia vendo o que ia acontecendo com o valor da força de atrito. A gente viu que quando a força F era 0, o atrito respondia com 0, e que o atrito estático poderia até crescer até um valor máximo, segundo lá o nosso cálculo, de 4 newtons. Então esse ponto aqui do gráfico representa a força de atrito estático máxima possível que tu obtém da fórmula lá, né? Coeficiente estático vezes normal. E aí, se eu aumentasse a força para 1 newton, o atrito responderia com 1 newton. Se eu aumentasse para 2, ele responderia com 2, sempre o mínimo necessário, 3 para 3, 4 com 4. Então, essa reta crescente representa o domínio aí da força de atrito estático, enquanto estiver crescendo, sempre respondendo igual com o valor da força F. Essa é a característica da força de atrito. Quando, agora a gente muda de cor, quando a minha força F ultrapassa o valor máximo aqui, ó, que é 4 newtons, quando ela ultrapassa o meu valor máximo, desse ponto para frente aqui passa a atuar a força de atrito cinético, que vai ser coeficiente cinético vezes normal, e ele é um valor constante, no nosso exemplo valia 3 newtons. E aí não importa, a minha força F pode aumentar, pode diminuir, a força de atrito cinético vai ser sempre a mesma. Lembra, a condição é só que tenha movimento, deslizamento entre as superfícies, vai ser um valor constante. Então esse gráfico mostra, e ele é bastante cobrado nas questões, ele mostra o comportamento variável da força de atrito, sempre acompanhando o valor da força F até chegar num valor máximo e depois trocando para a força de atrito cinético, que é constante. Então, pessoal,
Essa diferença entre o atrito estático e o atrito cinético é bem importante de entender nas questões. Não vai sair aí calculando o estático pela fórmula e respondendo que ele é sempre esse valor da fórmula. Toma muito cuidado com isso. Faz questões. Qualquer dúvida que tu tiver, posta aí nos comentários que a comunidade aqui do canal vai te ajudar com essa dúvida. Eu espero que tu tenha gostado da aula. Se gostou, dá aquele teu like. Não te esquece de te inscrever no nosso canal. E a gente se vê numa próxima aula. Fui nessa. Falou!